Bem, pessoal, neste vídeo, nesta aula, vamos falar, né? Vamos abordar aqui a incompatibilidades químicas entre produtos. Vamos abrir aqui a nossa aba para ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Passando. Olha, incompatibilidade. Nós temos alisamentos alcalinos, alisamento orgânicos, colorações, né, descolorações e mechas e afinamento ou queda do cabelo. Vamos abordar aqui esses quatro assuntos, tá bom? Olha, pessoal, começando com alisamentos alcalinos, né? É muito importante entender que nos alisamentos alcalinos nós temos os tireoglicolatos e o hidróxido de sódio. Dentro do hidróxido de sódio, nós temos, né, a desnaturação. Olha, esses produtos, né, alcalinos, né, como os alisamentos, como os alisantes de tireoglicolato e os hidróxidos de sódio, eles estão dentro de uma ação que desnatura a proteína ácida, né, que está lá na fibra natural. Se a cliente tem um cabelo 100% natural, isso quer dizer que toda a natureza orgânica desse cabelo está em dia, está 100% perfeito. E quando eu uso um processo químico alcalino, seja ele em que nível ele esteja, né, em que nível a química trabalha, ela vai ter uma ação de desnaturar, seja uma pequena ou uma máxima. A ação que desnatura essa proteína vai desde um tonalizante a um pó descolorante, né? Desde um alisante à base de tireoglicolato ao alisante de hidróxido. Agora existe um nível que pode ser calculado para cada um. Se a cliente usou um tonalizante com ação mais leve do que a coloração, né, um tonalizante sem amônia, comparado com a tinta que contém amônia, esse poder desnaturar essa proteína é bem menor, né, no tonalizante, bem maior na coloração. Se eu comparar o alisante alcalino de tireoglicolato, que tem regra de pH, que pode variar entre 8, 9 e 10, comparado com os hidróxidos de sódio, que começa com 11, 12, 13, a ação dos hidróxidos de sódio é bem maior do que nos tireoglicolato. Os produtos de tireoglicolato de pH mais leve são menos agressivos à fibra. Os produtos de hidróxido de sódio são mais agressivos à fibra. Portanto, os cuidados têm que ser sempre maior, calculado por nível de cada química. Por exemplo, se eu estiver usando aí um tonalizante, nunca que o cabelo vai quebrar com a ação do tonalizante se for um cabelo natural. Agora, se você estiver usando um tonalizante em cima de um cabelo que foi desnaturado 100%, no caso dos hidróxidos, você pode ter a fibra emborrachada, né? Pode emborrachar as fibras. E aí isso acaba não tendo uma incompatibilidade entre os dois produtos, né? Agora, se você pegar já o hidróxido de sódio e colocar em cima de um cabelo que tem tonalizante, pode quebrar o cabelo na hora. Aí há a incompatibilidade pela ação de dois processos químicos, um usando um pH mais alto, embora os dois vai ter que trabalhar com pH alcalino. Comparando com o tonalizante ao hidróxido, né, o alisante de hidróxido, a ação do tonalizante acaba sendo pequeno. Mas, quando a empresa fez o hidróxido de sódio para alisar o cabelo, ela conta que a natureza do cabelo tem que ser 100%, não pode ter danos nenhum. Quer dizer, a resistência do cabelo tem que estar 100%, não pode ter 99%, né? Tem que ser 100%. Então, pode ser que seja incompatível, né? Essas duas ações. Agora, se a gente comparar o descolorante e a tinta, os dois estão trabalhando ali, né, bem parecido. O que você pode acontecer em um cabelo que tem tintura e você fazer a descoloração é emborrachar as fibras, né?
dificilmente esse cabelo pode romper logo na hora, pode romper depois, na lavagem. Né? Pode ser que você rompa as fibras usando 2 vezes descolorações, mas você não vai romper as fibras fazendo 10 coloração, né? Até porque a coloração está com nível de pH entre 8 e 8,5 e o descolorante entre 10 e 11, então a ação do descolorante acaba sendo milhões de vezes maior. Então, essa é a ação entre os 2 produtos. Agora, se for para trabalhar o alisante de tioglicolato, nenhum cabelo que tenha coloração, seja ele no tonalizante, sem ou na tinta com amônia, é preciso que o alisante esteja com o pH ajustado, né? Isso quer dizer que não dá certo você colocar o tioglicolato com pH 10 em cima de uma coloração que trabalhou com pH 8,5. Mas será possível pegar a tinta o cabelo que tem tinta de pH 8,5 e trabalhar com alisante abaixo de 8 ou 7,5. Aí você vai conseguir tornar esses 2 processos compatíveis pelo ajuste do pH. Então, existe aí os produtos alcalinos, tioglicolato e os hidróxidos que desnatura. Pode ser que você use um de mínimo ou um de máximo, ou a de máxima, né? Que está nos hidróxidos. Alisamentos orgânicos, muitas vezes, ele não é um produto incompatível com produtos alcalinos, porque ele está numa escala ácida, né? Está na regra do que o cabelo já gosta. O cabelo está numa regra de pH entre 3 e 4, né? Se for um cabelo oleoso, com certeza está entre 3,5 a 4. Se for um cabelo seco, essas ações do pH estejam entre 4 e 5, né? Muita gente fala que o cabelo não tem pH porque não dá para medir o pH de um cabelo. Mas tudo que o cabelo absorve, ele pode ser absorvido em números na substância. Por exemplo, se eu colocar gordura no cabelo, o cabelo absorve gordura ácida. Então ele pode carregar uma acidez, até porque o nosso couro libera, né, o sal, libera o suor e libera as gorduras. Com certeza o sal sai na água, mas a gordura ácida ela fica no cabelo. Né? Então, se você vai trabalhar um cabelo natural, você tem que olhar muito bem a natureza desse cabelo. Lembrando que tem como acidificar o cabelo usando ácidos. Né? Pegando um cabelo de pH 5 e trazendo ele para um pH 4 com a máscara hidratante, que carrega ação ácida, uma progressiva, que trabalha com pH entre 1,5 a 2. Então, tudo isso o cabelo pode carregar ácidos, né? Seja ele no sistema progressivo ou no sistema temporário, ou até a próxima lavagem. Então, se você faz uma hidratação no cabelo, a hidratação está numa escala ácida, né? De pHs entre 4 a 5. Então, esse cabelo foi hidratado com um corpo ácido. Então, esse cabelo segura ácido. Agora, ele não segura produtos alcalinos, porque os alcalinos são solventes. Mas, se eu usar um descolorante, ele é responsável por catalisar todas as gorduras ácidas. Então, quando eu vou avaliar um cabelo que tem descoloração, eu já tenho que colocar na matemática que aqueles ácidos gordurosos que pertenciam ao cabelo não pertencem mais, porque o descolorante tirou. Aí eu já não vou poder trabalhar um produto alcalino que peça que o cabelo esteja com uma escala ácida natural. Aí precisa trabalhar o cabelo com essa deficiência. Aí tem como realmente fazer isso, tá bom? Então, falando aqui dos ácidos, né? E um dos produtos mais usados hoje é o alisamento orgânico, que na sua composição hoje, acho que 90% dos produtos tem o ácido glioxílico, que é responsável por modificação dessa estrutura como alisamento no sistema progressivo ou selagem térmica, né? Então, aí você me pergunta, o ácido, né, da progressiva é compatível com os hidróxidos, com o tioglicolato, com a tintura, com o descolorante? Sim. O que pode ser incompatível são uma regra de chegada. Por exemplo, se eu colocar o ácido glioxílico no cabelo e não aquecer, esse cabelo não sofreu a chamada saturação do ferro. Aí ele vai poder usar a química normal.
Agora, se você fez o ácido, né, de progressiva no cabelo, você colocou lá, deixou 1 hora, fez uma pré-desnaturação usando ácido orgânico e chapou em cima, esse cabelo sofreu 2 ações, uma pré, né, inicial da desnaturação de uma proteína e uma saturação máxima de um ferro trabalhando a 230 graus, né, em somas de vezes, né, muitas vezes você estava usando lá cada mecha 15 a 20 vezes, então esse cabelo alisa num sistema de saturação, onde o cabelo perde todo o valor de umidade da fibra. Aí na hora que você usar uma tinta ou um descolorante ou qualquer produto de escala alcalina acima de pH 8, você corre o risco de quebrar o cabelo, porque a química conta com o valor de umidade e oxigênio. Se a chapinha tirou, com certeza torna esse cabelo incompatível, mas não é pela química, e sim pela física usada após a química, tá? E se for realmente trocar de processo químico, dá para fazer o chamado ajuste. Se a cliente volta para fazer o retoque da raiz, depois de fez um alisamento ácido, depois de 90 dias, com certeza ela terá um cabelo natural e um cabelo pré-saturado. Aí a parte que está saturada de alisamento, aí faz-se o ajuste do pH dessa parte para trabalhar a parte crescida. Aí dá para confrontar os dois processos. A parte que já foi saturada recebe um produto extra como ajuste do pH para o profissional conseguir trabalhar a parte crescida no sistema natural. Aí sim é possível tornar as químicas compatíveis com ajustes, né? Se você for trabalhar em cima de uma química alcalina com outra, ajuste o produto alcalino. Se você for trabalhar a raiz crescida natural e uma parte com química, aí você ajusta a que está no cabelo e aí faz o processo para ter sucesso, tá? Então nós temos aqui alisamento progressivo, alisamento progressivo que está em selagem térmica e botox. Aliás, os alisamentos ácidos orgânicos, eles são comuns nos processos de progressiva, selagem e botox, né? Que usa fonte de calor para saturar o cabelo. E falando aqui da coloração e do descolorante, mecha, são processos altamente alcalino que pode, né, ser suave ou máximo ao cabelo. Se você fazer uma descoloração com amônia, com certeza sem desnaturação máxima, esse cabelo pode ficar pobre de nutrientes e não poder mais fazer nenhuma progressiva, né? Simples. Você pode quebrar um cabelo fazendo descolorações, você pode quebrar um cabelo fazendo mechas, né? Uma em cima da outra. Você pode quebrar um cabelo se você for fazer uma progressiva ácida no sistema de pré-saturação ou desnaturação em cima de um cabelo que não tem condições físicas. Porque as condições físicas do cabelo dá pela natureza da fibra. Se é um cabelo saudável, natural, ele pode tudo que eu tenho aqui nessas escalas, alcalina ou ácida. Ou ácida, né? Se for um cabelo que foi processado por descolorações, ele fica limitado a alguns processos alcalinos e também pode ficar limitado a processos de altas temperaturas, pela a sua deficiência da perda das proteínas durante o processo de mechas ou descolorações. A tintura ela pode também desnaturar o cabelo quando a cliente faz aqueles reprocessos uma em cima do outro, quer dizer, a cliente está sempre colocando uma tinta em cima da outra, no intervalo curto de 20 a 30 dias. O cabelo não repõe os seus ácidos e aí a cliente está sempre colorindo sem ter aqueles cuidados. Então, um cabelo pode sofrer saturação máxima por reprocessos, né, de colorações e vice-versa. E não ter condições de poder fazer um alisamento que usa fonte de calor. Nesses casos, né, se o profissional notar que o cabelo houve uma desnaturação por reprocesso, é preciso refazer essas pontes hídricas do cabelo com reconstruções e hidratações para fazer com que o cabelo possa ter o ajuste do pH com os ácidos colocados no cabelo. Isso é possível? Sim.
só não é possível fazer imediato em uma ou duas vezes. A cliente teria que sempre fazer um cronograma de ajuste, né, de hidratações, reconstruções, para fazer que esse cabelo receba, né, proteções o máximo nos ácidos para poder fazer a química de modificação da estrutura novamente, tá? Então, falando aqui das químicas incompatibilidades, né, as que têm incompatibilidade entre si. Não podemos colocar tioglicolato em cima de um cabelo que sofreu relaxamento de hidróxido. Então esses dois produtos não são compatíveis pela regra de pH. O descolorante tem pH entre 10 e 11, quase igual a dos hidróxidos, né? Então, se eu for usar o tioglicolato em cima de um cabelo alisado com hidróxido ou com descoloração, a tendência é virar borracha, né? Aí chamada incompatibilidade de resultados, né? Se a cliente quiser fazer a modificação da raiz crescida, quer dizer, ela fez um hidróxido de sódio e esperou 60 a 90 dias, ela vai ter um cabelo natural e um desnaturado. Prepara a parte que sofreu a chamada desnaturação, faz o controle e o ajuste para fazer com que ela faça o retoque da raiz com outro processo químico, mas não pode, a química não pode pegar em cima do cabelo que está com pH acima de 8, porque vai quebrar, né? Aí teria que baixar o pH desse cabelo que está alisado com a guanidina e descer o pH para 2, para conseguir trabalhar por cima ou até mesmo um encontro entre as duas químicas. Aí você consegue, tá? A incompatibilidade é isso. A incompatibilidade do alisante com o ácido orgânico da progressiva ou da selagem térmica se dá pelo uso da chapinha e não pelo produto. Então quem faz o processo do alisamento no ácido é a alta temperatura. E a alta temperatura ela torna o cabelo sem oxigênio e sem a água da proteção natural do cabelo. E aí o que acontece? É se você colocar um alisante de hidróxido ou de tioglicolato em cima de um cabelo que vai sendo alisado com progressiva, vai dar incompatibilidade de regra de pHs. Aí para isso você teria que ajustar o pH do cabelo para ter sucesso, tá? Então, se você também for fazer a coloração em cima de um cabelo alisado, tem a incompatibilidade por excesso de produtos de pH mais alto do que a tintura. E isso teria que ajustar o cabelo ou ajustar o produto que você vai usar. Afinamento. Agora vamos falar de afinamento ou queda dos fios, tá? É muito importante entender que afinamento dá o nível de esticamento de um fio. Por exemplo, se você vai alisar o cabelo no tioglicolato, ele é um produto que relaxa, reduz e pré-amolece as fibras. Quando você usa uma chapinha de 200 a 220 graus, com certeza esse cabelo acaba esticando mais do que o normal, porque o cabelo foi pré-amolecido. E aí, se esticar mais do que o normal, a massa vai afinar. Ela não vai afinar porque você está tirando nada dela, mas você está esticando. E quando você estica, a massa afina, e aí o afinamento com certeza vai ficar frágil ao movimento, e aí ele pode romper, tanto nos alisamento progressivo ou no alisamento definitivo. No definitivo, você faz uma única vez, você já atinge aí o valor de esticamento de no mínimo 20% da estrutura, e o máximo do cabelo é 30%. No sistema de alisamento progressivo, quem vai definir esse esticamento é o número de passada de chapinha. Se você fizer uma escova progressiva com menos chapinha, menos eficiente, o cabelo vai esticar menos e o cabelo vai poder até mais vezes, né, mais progressivo uma em cima da outra. Então, causa o chamado afinamento. Agora, a causa da queda, muitas vezes, ela é causada por excesso de pHs mais baixo do que o couro. Isso na nascente do fio. Por exemplo, você fez uma progressiva e essa progressiva foi pincelada com pincel no couro. Com certeza, os ácidos, ele tem função de fechar, puxar para o centro, né? Todas as camadas da cutícula, estrutura, o ácido ele tem esse poder de fechar os poros e puxar para o centro. Se ele cair no bulbo capilar, ele vai fechar os poros. Esses poros sofrem, né, o chamado
desajuste do pH, enfraquece, cria pequenas inflamações e as inflamações vão criar caspa, coceira e queda futuro. Então, uma cliente de cabelo fino, se ela sofrer a chamada desajuste do pH do couro por esses ácidos que infiltrou lá pela nascente do fio, com certeza ela vai ter queda bem acentuada, né? Se for um cabelo grosso, talvez aguente mais. Então, a queda ela é causada por inflamação de desajuste de pH. Um cabelo que precisa estar com uma altura de pH, né, entre 4 a 5 para ter saúde, não ter inflamação. Abaixo de 3, pequenas inflamações, chegando até criar caspa, samborreia, e aí isso causa a chamada queda, causada por pequenas inflamações lá onde o cabelo precisa estar 100% saudável, tá? Então a queda daí. Falando agora da quebra, não confunda quebra com queda. A quebra, ela dá por pequenas faturas, né, do cabelo. Dobrar o fio. É processo que abre muito a estrutura, como descolorações, alisamento à base de hidróxido. O cabelo abre bastante, perde todos os seus nutrientes. E aí, toda vez que a cliente lava ou molha, essa água ela acaba entrando na estrutura. Sem a proteção, a água acaba solvendo o cabelo aos pouquinhos. É como se fosse criar uma erosão numa casa de areia. Aos poucos ela vai se desmanchando, uma hora ela cai. Então a quebra é diferente da queda. Muitas vezes a quebra por fatura na fibra ou por falhas de processo que arranca do cabelo as proteínas ácidas. Tá? Então a quebra ela dá por pequenas faturas. E a queda por inflamação da derme. Aí é um problema também. Tem como evitar esses problemas? Sim, na hora dos processos, né? Faça bem a avaliação do cabelo, veja se o cabelo tem saúde para usar um produto alcalino, se ele tem saúde para usar alta temperatura, para não causar faturas na fibra, e na hora de aplicar qualquer ação que não esteja em pH ajustado ao couro, seria para não ter inflamação, os pHs da substância tem que estar em torno de 4,5 a no máximo 7. Acima de 7, nós entramos no sistema de abertura dos poros. E abaixo de 2, fechamento dos poros. Tudo isso causa problema para a nascente dos fios, que é o couro. A inflamação acima de 7 ou a inflamação abaixo de 2. Tudo isso causa problema ao nosso couro. Entenderam? Que afinamento ou queda dos fios ou quebra se dá por processos errados, né? O profissional tem que ter uma consciência que na hora de fazer qualquer processo que desajusta o pH do couro, ele evite meio centímetro do couro. Técnicas que o produto não encoste, né? Porque muitas vezes a cliente reclama de ardência do couro ou caspas depois de 2, 3 dias, mas pelo um erro de processo de aplicação. Limite sempre essa distância entre o couro e o produto para não ter problema futuro, tá? Então essa é as dicas que eu te dou aqui nessa parte de incompatibilidade. O que é incompatível ao couro, o que não é, ao cabelo ou não. Tá tudo aqui dentro dessa aula, ok? Vamos agora para a próxima. Fui, te espero lá.